Oiê, eu vim falar hoje sobre o livro Metamorfose, do Franz Kafka. Eu li ele, fazia um tempo que eu estava enrolando para ler. É um livro consideravelmente pequeno, é um livro bem famoso e todo mundo sabe, eu acho, sobre a metamorfose. Mas eu quis vir dar minha humilde opinião sobre esse livro, porque não tenho para quem falar, então eu vou gravar um vídeo e postar no YouTube. É isso, it's over. Mas, enfim, eu acho que eu vou começar, né, com o ponto principal, que é o Gregor Samsa nessa história. Os acontecimentos que acontecem durante o decorrer do livro são mais para situar a situação mental do Gregor Samsa, porque ele diz que virou um inseto, digamos assim. Só que, na minha visão, essa situação onde ele se vê como inseto é lírica, né, com não é algo literal, é uma representação dos problemas mentais e sociais que o Gregor Samsa estava passando, e a desumanização que a família e a sociedade teve em relação ao Gregor Samsa quando ele adoeceu, digamos assim. A limitação da mente do Gregor Samsa pode ser notada porque ele meio que entrou numa rotina viciante de trabalho, focar muito no trabalho dele. Ele focava, tipo, demais, assim, no trabalho dele e tentava ser o homem provedor da família, porque desde o começo do livro a gente percebe que quem trabalha na casa é só o Gregor Samsa. O pai dele não faz nada o dia inteiro, a mãe dele também não, e a irmã dele tem 17 anos, então ela não podia fazer muita coisa mesmo. Mas ele tentava ser o provedor e deixar todo mundo feliz. E ele conseguia, eles tinham uma casa da hora, e o Gregor se matava de trabalhar pela família dele, e etc. E era como se ninguém realmente visse ele por quem ele é. E é muito interessante, porque o Gregor Samsa, ele é um personagem muito intrigante no sentido de que ele é muito inteligente, ele tem reflexões é, muito boas, assim, sinceramente. E é uma pena que a família dele não possa ver isso nele, sabe? Mas ele é muito introspectivo também. Então ele não é o tipo de cara que vai chegar e desabafar sobre as coisas que aconteceram. Não, ele vai guardar tudo pra si. Esse é o Gregor Samsa, um cara introspectivo, inteligente, dedicado naquilo que ele quer fazer, mas infeliz, infeliz. Infeliz com o trabalho dele, infeliz com o jeito que a família dele trata ele. Infeliz com muitas coisas. Infeliz porque, tipo, ele não tem ninguém pra quem ele possa realmente... que realmente possa entender ele como pessoa. Eu diria que esse é um dos principais fatores. Sinto que se o Gregor Samsa tivesse alguém que pudesse olhar pra ele como uma pessoa que tem sentimentos e sofre e tá num ciclo vicioso onde ele não sabe pra onde ir, ele não sabe o que fazer, além de ficar deitado na cama dele. Se alguém tivesse olhado pra ele como uma pessoa e não como um besouro, um animal horrendo, por não conseguir fazer as coisas dele de volta, né? Porque o livro começa basicamente quando o Gregor Samsa se transforma, tem a metamorfose, e aí ele não consegue trabalhar, o chefe dele vai na casa dele perguntar, ai, o que que deu, Gregor, não sei o que lá, e todo mundo fica assustado, porque ele não conseguia fazer mais nada, entendeu? Só que, tipo, pra chegar nesse nível, quando você vai lendo o livro, você entende por que ele tá desse jeito. É como se ele tivesse um medo, um repúdio de sair do quarto dele, porque ele sabia que no momento que ele entrasse na sala de estar, a família inteira dele ia julgar ele. Inclusive, tem uma parte do livro que eu deixei marcada aqui, que eu acho que é lá pro final, mas deixa eu ver se eu acho. Mas enfim, quando o Gregor para de trabalhar, a família dele começa a ficar pobre, né? Porque ninguém trabalhava além dele. E aí eles falam que. Aí o Gregor fala que, tipo, a família dele não acreditava
que tal tamanha desgraça poderia ter acontecido com eles, porque na visão da sociedade agora eles eram pobres e eles não eram mais relevantes socialmente, o que nos traz uma reflexão de como as relações interpessoais na própria família podem ser afetadas pelo quesito financeiro de forma negativa, onde tem uma desumanização até dos próprios membros familiares, quando eles já não são úteis o suficiente para suprir desejos e necessidades. Então, assim, o Gregor foi realmente muito, muito, muito sofrido, assim, para ele. Tipo, ter que lidar com tudo isso, ter que lidar com os problemas internos que ele estava sofrendo. E é muito triste você ver no decorrer do livro que cada vez mais ele piora. Só cada vez mais ele fica pior e ele nunca melhora. E, tipo, o único desejo sincero que você consegue ver através do que ele tá sendo escrito é que ele só queria que alguém, sabe, não se importasse quando ele falasse, ai, não quero que ninguém venha aqui, ou não sei. Ele realmente queria que alguém abrisse a porta do quarto dele, visse ele como uma pessoa que exista, com sentimentos, conversasse com ele sobre isso. Só que isso não acontece. Não acontece porque a família dele começa a se revoltar contra ele por ele não ser útil para eles mais. Então o Gregor, então cada vez mais o quarto do Gregor, ele descreve que ele só se rasteja por aí, que eles só deixam comida na porta pro Gregor como se ele fosse realmente um bicho exilado do mundo. E ninguém nunca vai lá falar com ele, ninguém nunca quer olhar pra cara dele sequer, porque ele se transformou nesse bicho horrendo, que no caso é uma metáfora, né? Não é algo real, não é algo que existe, né, de verdade, mas é algo para se compreender o quão desesperador é ser o Gregor Samsa. Porque imagina que você tá, tipo, doente pra caralho e tal, e seus pais olham pra você e falam, tipo, algo, agora trazendo, né, pra vida real, falam, tipo assim, ai meu Deus, que inútil, por que que ela não faz isso? E aí, tipo, começam a te olhar, assim, como se você não fosse filha deles ou filho deles e, enfim, você não valesse mais nada, sabe? Não conseguisse nem olhar na sua cara, preferisse, tipo, preferisse te deixar sozinho, trancado no seu próprio mundo, que é um mundo muito, um mundo controverso, nebuloso, assim, uma bolha melancólica e depressiva, assim, que você não consegue sair e, tipo, ninguém consegue te tirar daquilo. E, tipo, eles só te deixam ali sozinho com a tua mente. E, tipo, meu Deus, que tortura psicológica do caralho. Então, isso acontece com o Gregor Samsa e eu sinto que ele cai nesse limbo, né? E ele finge que tem uma pedra, algo muito pesado em cima dele, que não existe de verdade. Só que ele não tem forças para sair disso sozinho, sabe? E com o tempo, os maus tratos em relação aos sentimentos dele, as coisas que ele sente, se tornam cada vez maiores, sabe? Até que, tipo assim, chega num nível de maltrato onde a própria irmã dele, que era uma das pessoas que ele mais gostava na família, e que mais iam ele como sendo alguém de verdade, né? A irmã dele fala que era melhor que ele morresse do que continuasse assim. E aí é como se o Gregor Samsa tivesse parado no tempo, onde ele via os momentos onde ele tinha vivido com glória e felicidade, onde a família dele foi feliz, onde ele tinha, tipo, esse apoio e etc. Só que era um apoio falso, era tipo, é como se esses momentos felizes não significassem mais nada pro Gregor, mas ao mesmo tempo fossem a única coisa que ele tinha para se apegar. Porque ele sabia que, tipo, aquilo não era real, porque no momento que ele tava ali existindo como um besouro se rolando na cama, ninguém olhasse para ele como olhavam para ele quando ele era uma pessoa útil
Então, eu sinto que ele se sentia muito usado, né? Tanto pelas pessoas, assim, em volta dele e tudo mais. Mas é muito triste, porque o Gregor acreditava fielmente que ele poderia voltar a executar os trabalhos dele, esquecer tudo isso e viver. Só que ele nunca conseguia, ele nunca tinha força para sair do quarto dele. E a única vez que ele saiu foi como se fosse uma ameaça para a família dele, o fato dele sair do quarto dele e tentar mostrar que ele existia, sabe? Porque eles não queriam mais saber do Gregor, porque o Gregor já tinha estragado a vida deles, entre aspas, então era melhor que ele morresse. O que é extremo pra caralho. Enfim, ao decorrer do livro, o Gregor, ele adoece, ele fica muito frágil, sendo um besouro, se rastejando por aí. E ele morre. E quando ele morre, é descrito como se fosse um grande alívio para a família dele que ele tivesse morrido. Porque agora eles não tinham mais a preocupação do quarto estar sendo ocupado por um besouro, sabe? Não tinha mais essa preocupação de que, olha ali, ó, só tá atrapalhando aí a nossa vida aí, morando aí na nossa casa. E isso é um sentimento que acredito que muitos filhos tenham com os pais, né? Eu já tive muito esse sentimento na minha família também, de que às vezes você tá na casa deles por favor, e que se você não tá sendo útil, você não significa nada, e que seria muito mais fácil para eles só que você sumisse, que você não tivesse ali, sabe? E é isso que o Gregor Samsa sente de muito em relação a isso, quando ele para de contribuir, né, no âmbito financeiro familiar, ele é como se fosse descartável. O que é compreensível porque ele adoeceu também, sabe? Porque às vezes tudo que o cara só queria era que tipo, a família dele falasse com ele, falasse, ai Gregor, tá bem com você? Entrasse no quarto dele, olhasse pra ele como uma pessoa e não como esse bicho bizarro que tinha se alojado na casa deles, como uma praga. Mas sim como um membro da família, e sim como alguém que existe. Enfim, são muitos temas. Também posso falar do burnout, do Kafka não, do Gregor, onde claramente o que ele teve foi uma rotina muito pesada no trabalho dele, onde ele estava sempre viajando, onde ele estava sempre fazendo coisas que nunca o satisfaziam, porque aquele não era o trabalho que ele queria para a vida dele. Claramente ele só trabalhava pelo dinheiro, unicamente. Ele não sentia prazer fazendo aquilo, ele não gostava das pessoas que tinham no trabalho. Ele só fazia isso por obrigação e para deixar a família dele feliz. E, tipo, ninguém nunca notava essas coisas, sabe? Porque era conforto pra família dele que ele bancasse eles e que ninguém precisasse fazer nada além do Gregor. Só que é uma rotina muito pesada pra alguém aguentar. É um julgamento muito pesado pra fazer contra alguém, sabe? Faltou muito empatia em questão da família do Gregor. É sinceramente nojento ler esse livro. É nojento ler esse livro. É nojento ver o Kafka descrevendo o Gregor Samsa como um besouro, porque é um bicho asqueroso. E é nojento ver a forma que a família do Gregor se comporta em relação aos sentimentos dele, e como ele é invisibilizado e desumanizado de todas as formas possíveis. Mesmo que ele não possa fazer nada, porque ele não consegue. Mas. E até os maus tratos que ele descreve durante o livro é compreensível. Enfim. É um livro cheio de reflexões, tanto na questão de trabalho, tanto na questão familiar, que eu acho que é o âmbito principal desse livro. Eu acho que é um livro que fala bastante sobre família e sobre papéis na sociedade, principalmente para homens, né? Porque porque ele era um homem, né? Trabalhador.
E como isso, tipo, sei lá, destrói a vida das pessoas e a gente normaliza isso. E isso foi escrito em... Não lembro quando que Metamorfose foi escrito, mas o Kafka na, sei lá, 1900 e pouco. Mas enfim, são várias, tem muitas reflexões nesse livro que são ótimas para você pensar sobre. A questão da depressão também é algo que você deve considerar bastante. O livro também me lembra muito sobre a história da vida do Kafka, né? Que ele fala muito sobre o pai dele e ele traz muito sobre... No livro ele traz muito sobre o pai dele também, aqui, e também sobre a irmã dele e a família dele. Porque o Kafka, ele tinha uma irmã mais nova, e isso eu sei, e ele também tinha muitos problemas com o pai dele. Então eu acho que um pouco da história da vida do Kafka, um pouco dos sentimentos que ele teve com a família dele foram colocados nesse livro de forma que desse para entender o que ele sentia, mas não dizendo que era o próprio Kafka. Porque muitos autores fazem isso, né? De colocar os seus sentimentos como se fosse do personagem e não deles, mas a gente sabe que é deles. Mas enfim, A Metamorfose, Kafka. Um livro essencial aí para qualquer pessoa. É muito bom ler esse livro. Gosto do o jeito que o Kafka escreve, porque ele escreve de uma forma simples, direta, e qualquer pessoa pode pegar e ler. Ele não usa palavras complicadas e tudo mais, mas ele tem reflexões boas. Então é isso. Leiam A Metamorfose se vocês quiserem.